A prosa brasileira de 1930 a 1945, que faz parte da segunda geração modernista do Brasil, também é chamada de romance regionalista. Além de abordar os efeitos negativos da modernidade sobre o homem, a arte dos escritores da nova geração, comprometida politicamente, foi usada para refletir sobre a condição nacional e as contradições do Brasil, rural e urbano, artesanal e industrial, moderno, porém desigual. Associando as propostas modernistas ao regionalismo do período romântico, os autores procuraram determinar os tipos brasileiros, abordando a identidade nacional sob o prisma das facetas regionais. No Nordeste, uma relevante geração de escritores produziu obras de denúncia, conhecidas como Romance de 30, tendo por foco os problemas da sociedade patriarcal, da seca, da cultura do açúcar em decadência e do modelo latifundiário. Relembrando um pouco do contexto histórico e social desse período que vai de 1930 a 45 e que nós vimos na videoaula sobre a poesia da segunda geração modernista no Brasil, que compreende logicamente o mesmo período, né, de 30 a 45, nós temos no cenário mundial a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu em 1929, e com isso também atingiu a economia brasileira. O surgimento dos movimentos totalitaristas europeus, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e em Portugal o franquismo. E com isso era cada vez mais clara a iminência de uma Segunda Guerra Mundial. A economia cafeeira conheceu sua derrocada, teve uma queda brusca no preço do café, que isso provocou a decadência da elite brasileira. Nós temos a República Velha, a República do Café com Leite, nós temos o início da Era Vargas, que se estende até 1945. Com isso, acontece a Revolução Constitucionalista de 1932. Portanto, nesse período, os escritores, influenciados por toda essa turbulência e essa grande pobreza e desigualdade social no Brasil, os modernistas passam a abordar a realidade sociocultural brasileira. A literatura torna-se consciente de sua identidade, revelando o país, principalmente o interior do país, explorado sim na prosa regionalista, em especial a nordestina. Marcada também por uma análise psicológica dos personagens. Entre os muitos autores dessa segunda geração modernista que tratam dessa realidade brasileira desconhecida por muitos, ou seja, eles saem daquele eixo Rio de Janeiro, São Paulo e destacam o Nordeste brasileiro, não só retratando o que eles viviam, como fazendo muitas críticas à pobreza, à miséria e à seca e outras mazelas que esse povo passava. E entre os muitos autores, destaca-se Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. As produções desses três, eles conseguiram evidenciar tanto os problemas socioeconômicos do sertão, quanto a subjetividade dos personagens. Atenção nessa palavra. E, consequentemente, da população regional. Eles trazem o chamado romance documental do Nordeste do Brasil. Esses autores também eles foram fundamentais para a circulação em nível nacional de obras que representam a realidade do Nordeste brasileiro
e com isso, logicamente, ampliam a percepção do restante do Brasil sobre a região. Além do retrato da realidade social e a crítica, ele tem uma linha chamada linha neorrealista. Por quê? Ela traz histórias e personagens buscados na observação da realidade e recriada pela fantasia dos autores. Tá? Então, muito importante aqui, né, essa questão. Nós temos também a verossimilhança, a tradição da ficção naturalista, que as forças pertencem ao mundo real. Pode ter questões no Enem, como vestibular, que tragam essa característica, como a neorrealista, a verossimilhança, palavras-chave que podem ajudá-los na hora de salvar uma questão. Como eu já havia falado, é a realidade do Nordeste, a subjetividade dos personagens. Ela tem uma estrutura narrativa linear, ou seja, tem uma correspondência cronológica entre a ocorrência dos eventos narrados e o lugar que ocupam no desenrolar da narração. Na linguagem, tem o chamado código culto urbano, embora incorpore regionalismos. O romance de 30, ele fixa diretamente estruturas históricas identificáveis por suas características econômicas e sociais. A perspectiva crítica em relação às características políticas, sociais e econômicas das estruturas históricas apresentadas. Em geral, são estruturas agrárias. Portanto, atenção, ênfase no regional, o neorrealismo e o domínio social. Nascida em Fortaleza, Raquel de Queiroz trabalhou como tradutora, jornalista e escritora. Foi a primeira mulher indicada para a Academia Brasileira de Letras, como mostra a foto, no ano de 1977. A sua prosa tem um tom poético e memorialista, linguagem coloquial, estilo simples e expressivo, marcado pelo uso recorrente de diálogo entre os personagens. Por esses aspectos citados, ela estabelece com o leitor uma intimidade afetuosa, aproximando o objeto retratado do leitor, com uma voz narrativa sempre presente. Os primeiros romances de Raquel de Queiroz é o 15, publicado em 1930, e João Miguel, em 1932. Os dois têm uma forte preocupação social e são impregnados pela análise psicológica dos personagens, especialmente a natureza do homem nordestino. Ambos trazem uma prosa enxuta, por isso são mais próximos do ideal neorrealista dessa segunda geração de prosadores. O neorrealista são as histórias e personagens buscados na observação da realidade e recriados pela fantasia dos autores. Raquel de Queiroz é, portanto, a autora de uma das obras mais importantes do romance de 30, que é o 15. O romance, ele está fixado no drama de retirantes, que é o Chico Bento, Dona Inácia, entre outros. E é permeado por um caso amoroso entre Conceição e Vicente, que não chega a se concretizar em decorrência da miséria e do flagelo que arruinam o sertão. O enredo, ele gira em torno da seca que aconteceu em 1915 e que assolou drasticamente o Ceará. O livro, ele narra duas histórias paralelas que acabam por se cruzar.
A primeira sobre o amor fracassado de Vicente, criador de gado, e sua prima, a professora Conceição. A segunda parte, a segunda história, melhor dizendo, sobre a da família de Chico Bento, que vive o drama da seca e a miséria dos retirantes. Ao mesmo tempo que retrata a vida no sertão com foco no contraste econômico, o romance revela traços psicológicos das personagens. Aqui nós temos uma questão da PUC do Rio Grande do Sul. Bom, essa alternativa aqui eu estou passando para vocês agora. Nós vimos os primeiros romances da Raquel de Queiroz. Foi o 15 e João Miguel. Então, só podemos estar falando de o 15 ou João Miguel. Então, sem antes eu ler o texto, eu sei que a alternativa A não é, que a alternativa C não é e que a E não é. Bom, vamos lá para a leitura do texto. Lá adiante, em plena estrada, o pasto se enramava e uma pelúcia verde macia, se estendia no chão até perder de vista. A caatinga despontava todas em grelos verdes, insetos cor de folha, esperanças saltavam sobre a grama. Mas a triste realidade duramente ainda recordava a seca. Passo a passo, na babugem macia, carcaças sujas maculava a verdura. Reses famintas, esquálidas, magoavam o focinho do chão áspero que o mato, ainda tão curto, mal cobria. Procurando em vão apanhar nos dentes os brotos pequeninos. Trata-se de trecho de O 15, de Raquel de Queiroz. Trata-se do trecho de O 15 de Raquel de Queiroz, obra que se caracteriza pela denúncia, evidenciando a consciência crítica da autora acerca do problema da seca, ou verossimilhança. E dessa forma que a obra se assola ao que se convencionou denominar de romance de vanguarda. Não falamos de romance de vanguarda, o que nós falamos no início da videoaula? Romance de 30. Alternativa corretíssima. E por que verossimilhança? Trata-se, obra que se caracteriza pela verossimilhança, evidenciando a consciência crítica da autora acerca do problema da seca. O que eu falei agora há pouco? Entre as características do romance de 30, nós temos a verossimilhança, que segue a tradição da ficção realista naturalista, que as forças pertencem ao mundo real. Alternativa D. Por isso que eu falei, na hora de vocês lerem, estudarem as características de determinado período, prestem atenção em palavras-chave, palavras que vão ser fundamentais para que vocês consigam acertar uma questão. Então, a verossimilhança é uma das características que pertence a esse romance de 30. Outros romances de Raquel de Queiroz temos Caminho de Pedras, de 1937, que apresenta uma temática política, só que esse romance acabou se tornando paternalista. Ele foi assim considerado, pois narra e constrói um enredo partindo de uma visão utópica e pedagógica em que um intelectual
o jornalista Roberto viaja do Rio de Janeiro até o Ceará apenas para fundar um sindicato para a classe trabalhadora local. Ao chegar ao lugar, apesar de encontrar um grupo de operários cativos às ideias de esquerda, acaba se apaixonando por Noemi, esposa de Jean-Jacques, e a partir desse ponto, o romance se desdobra até o final. Os trabalhadores e os pobres precisavam de alguém externo, o intelectual, para organizá-los, de forma que eles pudessem lutar contra as injustiças sociais, gerando uma visão paternalista da pobreza. Já em Três Marias, como o próprio nome diz, o destaque é para a mulher na sociedade. Como a posição social e os problemas de emancipação feminina, tanto no plano amoroso quanto no social. Uma perspectiva pouco comum à época em que apenas germinavam no Brasil as ideias feministas. José Lins do Rego nasceu no interior da Paraíba, atuou como jornalista e romancista. A biografia do autor e a decadência das fazendas de cana-de-açúcar no Nordeste se confundem. Neto de fazendeiro, José Lins do Rego, e nascido em um engenho, o paraibano traçou um painel daquele período de transição em que a antiga estrutura fundiária e patriarcal das fazendas foi substituída pelas modernas usinas. Sua obra alia, atenção, memória e pesquisa histórica e apresenta um estilo fluente marcado pela oralidade. Os romances mais famosos, Fogo Morto e Menino de Engenho. Em Fogo Morto, esse romance ele evidencia a decadência da família do Engenho Santa Fé, que, a despeito do declínio econômico, esforçava-se para manter as aparências. Já em Menino do Engenho, de 1932, que também é um dos mais famosos de José Lins do Rego, retrata em partes a visão de infância do autor. São apresentados também os dramas da adolescência e da juventude do protagonista, inseguro sobre o amor, o futuro e outras questões. A linguagem é simples, direta e própria de uma criança, além de espontânea, trazendo para as páginas do livro os sonhos, os medos, as curiosidades e os amores de Carlos, personagem, a partir de um ponto de vista narrativo infantil. O próprio autor, ele dividiu a sua produção literária em 3 fases. Primeira, o ciclo da cana-de-açúcar é considerado o mais relevante, que inclui obras, como eu acabei de citar, Menino do Engenho e Fogo Morto. A segunda fase é o ciclo do cangaço, do qual fazem parte romances como Pedra Bonita e Cangaceiros. E a terceira fase é os romances independentes, com destaque para Riacho Doce. No ciclo da cana-de-açúcar, nós temos um quadro socioeconômico da época, né? Retratando seus agentes. Já no ciclo do cangaço, eu tenho a representação da realidade do Nordeste e a existência dos cangaceiros dentro da dinâmica social da região. E nas obras independentes, né, desta terceira fase, esses romances independentes, eu tenho referência à infância e adolescência, com os contrastes entre a vida na casa grande e na senzala, o trabalho na zona rural. Aqui tem 3 questões da PUC do Rio Grande do Sul.
Quem prestou atenção na videoaula, com certeza vai acertar de cara a primeira questão. No ciclo inicial da obra de José Lins do Rego, o processo construtivo do romance é a narrativa introspectiva, B, crítica, C, analítica, D, psicológica ou E, memorialista. Como eu havia falado na videoaula, seus romances são construídos por meio de um tom memorialista e observador, muitas vezes lançando mão de um olhar infantil na narrativa das histórias. Letra E. Segundo, na obra de José Lins do Rego, o memorialismo da infância e da adolescência é representado numa linguagem de letra A, forte e poética oralidade. Letra B, límpida e perfeita correção gramatical. Não temos isso no modernismo, então esta não pode ser. Pesada e imitativa fala regional. Em nenhum momento falei em pesada e imitativa fala regional. Nem pensar. Letra D, fiel e disciplinada sintaxe tradicional. No modernismo não existe isso. Essa fiel e disciplinada sintaxe tradicional. Letra E, original e reinventada expressão prosaica. Não, em nenhum momento se falou isso e nem faz parte das características dessa geração de 30, né? Bom, mas nós temos em José Lins de Rego a retomada da tradição dos cantares populares, dos ritmos da fala regional e coloquial e espontânea, marcada pela oralidade. Então, alternativa A. Terceira. Pode deixar o menino sem cuidado, aquele sem direito. Sai, gente, dizia um velho alto e magro para o meu tio Juca, que me levara para o colégio de Itabaiana. Assim começa, letra A, Menino de Engenho, de José Lins do Rego, narrado pelo personagem Carlos, romance que se passa praticamente num internato. O moleque Ricardo. Letra C, Pureza. Letra D, Doidinho. E letra E, Eurídice. A alternativa desta questão é Doidinho. Letra D. Vou falar do que se trata. O título do livro Doidinho é o apelido em que o personagem Carlos narra suas experiências quando internado em um colégio severo, muito severo, né? Praticamente um internato. Esse romance é o segundo romance do ciclo da cana-de-açúcar, que é a primeira fase de José Lins do Rego, publicado em 1932. Já Menino de Engenho foi publicado em 1932. Nascido em Alagoas, Graciliano Ramos foi funcionário público, professor, escritor e jornalista. Ele ficou conhecido por seus romances regionalistas e por sua forma de escrever, subordinado às experiências pessoais, principalmente as restritas ao mundo sertanejo do Nordeste brasileiro.
está entre os maiores prosadores da literatura brasileira. Ele analisou a realidade de onde procedia com aspereza, porque mesmo sendo descendente tanto pelo lado materno como pelo paterno de senhores latifundiários, isso se deve provavelmente à clareza de suas ideias e também às experiências infantis frustrantes dentro da sociedade patriarcalista, que aguçaram-lhe a sensibilidade para as misérias de um sistema injusto e apodrecido. As suas obras retratam a condição sub-humana do caboclo sertanejo com uma consciência indignada, fruto de reflexos condicionados por um sofrimento histórico determinado pelas relações do homem com a paisagem e pela passividade diante dos poderosos. Os seus livros, ele procura investigar o sentido de um destino coletivo. Outro diferencial dos seus romances, que é a linguagem, que é bastante seca, sintética, reduzida do estilo clássico. Então, o traço assim que é muito, o mais característico, na verdade é o mais característico do estilo Graciliano Ramos, é sem dúvida essa economia vocabular, né? Da palavra incisiva, a preferência dada ao nome de coisas, o uso restrito do adjetivo, sintaxe clássica que o aproxima de Machado de Assis. Os dois romances que têm uma tensão psicológica, social e muito forte, que persegue os protagonistas ao longo das obras, são São Bernardo, publicado em 1934, e Angústia, em 1936. Em São Bernardo, que é vestibular da URGS desse ano, o narrador e protagonista da história, o narrador personagem é Paulo Honório, o antigo trabalhador rural, que após alguns golpes, empréstimos de dinheiro a outros, cobrando altos juros, roubos de partes de terras alheias que não lhe pertenciam, tornou-se um grande fazendeiro. Já em Angústia, o recurso do narrador personagem se mantém com o relato de Luiz da Silva, que em monólogo narra os acontecimentos de sua vida, tal qual Paulo Honório em São Bernardo. Entre os livros de Graciliano Ramos, o mais afinado com a proposta do romance de 30 e um dos mais famosos é, sem dúvida, Vidas Secas, publicado em 1938. Já esse romance é narrado em terceira pessoa, onde é contada a saga de uma família de retirantes no semiárido nordestino. Os miseráveis Fabiano, Sinhá Vitória e os dois filhos do casal são representados não apenas como vítimas da seca que os força ao deslocamento, mas também da exploração do trabalho e da opressão do Estado. Basta lembrar que Fabiano é explorado pelo patrão e agredido por um soldado em um contexto em que se sobressaem autoritarismo e abuso de poder. Mas em momento algum o narrador manifesta compadecimento em relação aos retirantes. A forma escolhida por Graciliano para representá-lo é enxuta, com poucos adjetivos, poucos diálogos, em consonância com a penúria social e linguística das personagens. A incomunicabilidade é tamanha que muitas vezes suas falas se confundem com as falas do narrador, característica do discurso indireto livre, técnica muito presente em Vidas Secas. Questão de Enem.
No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão para receber o salário. Eis parte da cena. Não se conformou, devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não, se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada? Estava direito aquilo? Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho, não. Graciliano Ramos, Vidas Secas. No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas do regionalismo e de coloquialismo vocabulário. Pertence à variedade do padrão normal da linguagem o seguinte trecho. Não se conformou, devia haver engano, primeira linha. E Fabiano perdeu os estribos, terceira linha. Letra C, passar a vida assim no toco, linha 4. Letra D, entregando o que era dele de mão beijada, 4 e 5. Letra E, aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou, linha 11. Pertence à variedade do padrão formal da linguagem o seguinte trecho. Não se conformou, devia haver engano? E Fabiano perdeu os estribos? Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada? Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Qual será a alternativa correta? Quem assinalou a alternativa A, acertou. A única que pertence ao padrão formal da língua é a letra A. Não se conformou, devia haver engano. As demais opções apresentam marcas de regionalismo e coloquialismo. Nós estamos analisando uma questão de Enem. Então, a prova de Enem engloba a área das linguagens, portanto, engloba língua portuguesa, engloba literatura. Esse tipo de questão em um outro vestibular vai cair na prova de língua portuguesa, pode cair na prova de língua portuguesa, não na prova de literatura. Mas nós estamos falando de Enem, onde nós temos as áreas da linguagem. Entre essas áreas nós temos língua portuguesa e literatura.